Sejam muito bem-vindos ao canal Ciência Exata. E nesse vídeo vamos falar sobre porcentagem. Porcentagem. Então, de forma geral, quando eu escrevo lá o número P por cento com esse símbolo, significa que aquele número, o P, eu vou ter que dividir ele por 100. Então, P por cento é uma razão centesimal, ou seja, no denominador da razão nós temos o 100, né? É uma razão centesimal. Então vamos calcular aí, vamos calcular 20% de 1.800. A gente pode fazer de forma direta ou por regra de 3. Então de forma direta fica assim, 20% é o 20%, né? Então 20 sobre 100. De em matemática é a mesma coisa que vezes. Então 20% de vezes, né? 20% vezes 1.800. Então eu multiplico o numerador vezes o numerador, 20 vezes 1.800, e o resultado eu divido por 100, né? Porque o 100 ali multiplica por quanto? Embaixo do 1.800 a gente sabe que tem um 1, né? Então 100 vezes 1 dá 100. Então, cancelando esses dois zeros do 100 com os dois zeros ali do 1.800, nós vamos ficar com 20 vezes 18. 20 vezes 18, 2 vezes 18 dá 36, então 20 vezes 18, 360. Certo? Então, pela regra de 3, como é que ficaria? Os 1.800 representa o total, né? Representa o 100%. E o 20%, ele representa quanto? Eu não sei, x. E aqui é só multiplicar cruzado. Então vai ficar 100x, né? 100 vezes x, 100x, é igual a 1.800 vezes 20. Sem estar multiplicando, ele passa dividindo. Então, 1.800 vezes 20 dividido por 100. Dá para cancelar aqueles dois zeros ali, com os dois zeros daqui. 18 vezes 20 a gente já viu, dá 360. Vamos fazer mais exemplos. Então, letra B. 34% de 2.500. Então, de matemática é vezes 34%, 34 sobre 100 de vezes 2.500. Então, você já sabe que a gente pode cancelar aqueles dois zeros. Então, 34, eu fiquei com 34 vezes 25, né? Vamos fazer aqui 34 vezes 25. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. Saltam a casa. 2 vezes 34, isso aí dá 68. Né? Somando tudo aqui, nós vamos ficar com 0. 7 mais 8, 15, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 6, 8. Então, 850. Vamos letra C. Vamos fazer com um decimal, sei lá, 2,6% de 940. Então, 2,6 sobre 100 de é vezes 940. Dá para cancelar agora só um zero, né? Então, eu vou ter que fazer 2,6 vezes 94 e o resultado dividir por 10. Fazendo aqui em cima, 94 vezes 2,6. 6 vezes 4, 24, mais 2. 6 vezes 9, 54, mais 2, 56. Saltam a casa, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 9 dá 18. Somando tudo aqui, nós vamos ficar com 4. 6 mais 8, 14, vai 1. 6 mais 8, 14, vai 1. 1 mais 1, 2. Uma casa decimal, salta uma casa decimal. Então, fiquei com 244,4 dividido por 10. Lembra quando eu estou dividindo por 10, né? É só andar uma casa para a esquerda. Porque o 10, 0. Então, eu ando uma casa para a esquerda. Eu vou ficar com 24,44. Outro problema bastante comum é o problema de você determinar a porcentagem a partir de um total. Né? Então, vamos pensar no seguinte problema. Eu tenho 40 alunos em uma turma. E desses 40 alunos, nós temos 24 mulheres.
e 16, restaram 16, né? Homens. Eu quero saber, na letra A, qual é a porcentagem de mulheres. Então, qual que é a porcentagem de mulheres? Então, nós temos que 40 alunos, né, representa o nosso total. Nós podemos usar uma regra de 3, né? 40 representa o total. O total é quanto por cento? É 100%. E as 24 mulheres em questão, né? Quero saber a porcentagem de mulheres. As 24 mulheres em questão representa quanto por cento? X%, eu não sei. E agora é só multiplicar cruzado. Então 40x é igual a 24 vezes 100. 40 está multiplicando, ele passa dividindo. Então 24 vezes 100, isso dividido por 40. Cancela aquele zero com aquele zero. E 24 dividido por 4 dá para simplificar, né? 24 por 4 dá 6. Sobramos 6, sobramos aqui, né? 6 vezes 10. 6 vezes 10 dá 60, né? Então 60 com a porcentagem ali, com o símbolo, né? 60%. Beleza? Então, as 24 mulheres representam 60%. Na letra B, eu vou querer saber quanto que é a porcentagem de homens. É claro que você já sabe, né? Restaram 40, né, para fechar 100. Mas vamos fazer também aqui, né? Só para fixar. Então, letra B. Quero saber a porcentagem de homens. Então, nós temos, vamos voltar lá no problema, nós temos 40 alunos no total, né? 40 alunos. Desses 40 alunos, já que os 40 representam 100%, né, o total, desses 40 alunos, nós temos aí 16 homens. 16 homens. Então, qual a porcentagem que representa? X. Né? E aqui é só multiplicar cruzado. Nós vamos ter 40x é igual a 16 vezes 100. Então, 40 está multiplicando, passou dividindo. 16 vezes 100 dividido por 40. Cancela aquele zerinho com aquele zero. E 16 simplifica com 4. 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 10, 40, né? Então, x é igual a 40 com a porcentagem, com o símbolo de porcentagem, 40%. Vamos tentar determinar uma fórmula para calcular qualquer porcentagem. Vamos fazer isso aqui. Mudar de cor. Então, a gente sempre tem, né? Veja que o total eram 40 alunos, né? O total, ele sempre representa 100%. E o número em questão, ele representa quanto por cento? Ele sempre vai representar x%, que é o que eu vou querer descobrir, certo? Então, fazendo a regra de 3 pode parecer um pouco esquisita, né? Mas é só para a gente determinar a fórmula. Então, fazendo a regra de 3 aqui, multiplicando cruzado, nós vamos ter total vezes x, né? Total vezes x é igual a 100 vezes o número em questão, né? 100 vezes o número em questão. Então, o total está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Então, o x, que é o número que eu estou procurando, a porcentagem que eu estou procurando, é igual a 100 vezes o número em questão, ou o número em questão vezes 100, prefiro dessa forma, número em questão vezes 100, né? A ordem dos fatores não altera o produto, o número em questão vezes 100 e o resultado eu divido pelo total, certo? Essa fórmula ela é muito útil. Eu escrevo ela geralmente com um P ao invés de X ali, né? A porcentagem, o P, é o número em questão vezes 100 sobre o total. Então vamos tentar aplicar ali no exemplo anterior à fórmula, né? Então a fórmula que a gente chegou é que o P por cento, né, a porcentagem, é o número em questão, isso vezes 100 sobre o total, né? Sobre o total. Vamos ver se ela funciona aqui no nosso exemplo, né? Então eu tenho 24 mulheres, 24 é o número em questão, eu quero determinar sobre um total de 40 alunos, né?
qual que é a porcentagem? Então, 24 sobre 40, né? Número em questão, 24 sobre 40 vezes 100. Cancela aquele zero com aquele zero. 24 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 10, 60, né? Então, veja que funciona. A nossa fórmula, ela funciona. Espero que você anote aí, porque volta e meia a gente precisa dela, né? Então, a fórmula da porcentagem é o número em questão sobre o total e o resultado eu multiplico por 100. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Fala rapaziada, tudo bem? Meu nome é Rafael Jesus, sou professor de matemática e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre matemática financeira. Vamos falar sobre juros simples e juros compostos. Vamos lá? Bom, acompanhe aqui comigo. Primeiro vamos falar sobre juros simples. Eu vou mostrar aqui uma legenda e uma formulazinha só para a gente entender o que acontece. Bom, quando eu falo de juros simples, eu vou usar a letra C para capital, o I para minha taxa e T eu vou chamar de tempo. Como é que funciona a ideia de juros simples? Se você chega e pede dinheiro emprestado para alguém, se essa pessoa não for muito legal com você, ela vai te cobrar algo por esse aluguel do dinheiro. E como é que funciona esse aluguel do dinheiro que você pediu emprestado? Sempre vai ser um pedaço, uma parte do seu capital. Como assim? Bom, o meu juros, o cálculo dos juros sempre vai ser feito capital vezes a taxa, que pode ser ao mês, pode ser ao dia, pode ser ao ano, vai depender, e o tempo que tem que estar relacionado com essa taxa. Então, o cálculo dos juros simples é o produto desses três valores que a gente tem aqui. Acompanha comigo a seguinte ideia. Você chegou lá para o seu amigo e disse assim, ó, me empresta R$200. Aí ele vai falar para você, tudo bem, eu te empresto R$200. Porém, você vai ter uma taxa de 3% ao mês. Tranquilo. Aí, você vai falar para ele, olha, eu vou te pagar daqui a um ano. Tudo bem. Aí, pensa comigo, quanto que eu vou ter que pagar por esse empréstimo? E quanto que vai ser apenas os juros que eu vou ter desse empréstimo? Então, eu quero calcular duas coisas. Primeira parte, acompanha comigo, olha só. Meu capital é 200, a taxa é de 3% ao mês e o tempo é de um ano. Parou. Eu disse para você que a taxa ela tem que estar de acordo com o tempo. O tempo tem que estar de acordo com a taxa. Se aqui a minha taxa é de 3% ao mês, eu não vou trabalhar com um ano, eu vou trabalhar com o quê? Com 12 meses. Aí acompanha. Bom, quando eu digo que o meu capital foi de R$200, eu vou pegar 3% de R$200. Mas espera aí, isso é ao longo de 12 meses. Então vai acontecer o seguinte. Bom, o que eu vou ter que pagar por esse aluguel do dinheiro vai ficar 200 vezes a minha taxa, que é 3% ao mês, vezes o tempo que eu vou ficar com esse dinheiro. Ou seja, o tempo que eu vou levar para pagar esse dinheiro. O tempo, 12 meses. Faz a conta aqui comigo, ó. 200, vou cortar com 100, vai dar 2. 2 vezes 3 deu 6. Vezes 12, R$72. O que é isso? É quanto eu vou ter que pagar no final de um ano? Não. Isso é o quanto eu tenho que pagar pelo aluguel, digamos assim, desse dinheiro. Eu pedi uma grana emprestada. Então, por esse empréstimo, eu tenho um acréscimo que eu vou pagar. Qual é esse acréscimo? Foi o cálculo dos juros simples, que deu R$72. Agora, peraí, se você estivesse perguntando, quanto que eu vou ter que pagar no final? Quando isso acontece, a gente diz que calcula o montante dessa situação, dessa aplicação financeira, digamos assim. O que é o montante? É o capital que eu peguei lá emprestado, mais o acréscimo, mais os juros, que é o quê? O aluguel por esse tempo que eu fiquei com esse dinheiro. Então acompanha comigo. O montante eu vou chamar de M. O montante sempre vai ser capital mais juros. Aí, ó, montante é igual a capital mais juros. Tranquilo. Eu posso reescrever isso? Posso. Montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes T. Por quê? Porque os juros, a gente acabou de ver aqui, que é C vezes I vezes T. Quando eu pego esse valor aqui e escrevo aqui no lugar dos juros, eu vou ter montante é igual a capital mais C vezes I vezes T. Aí eu coloquei o C em evidência, separei. Vai ficar montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes T. Aí, acompanha aqui comigo o meu raciocínio. Ó. Bom, aqui o empréstimo, o dinheiro que eu pedi emprestado foi de R$200.
E a gente calculou os juros, que deu um total de R$ 72. Qual é o cálculo para o meu montante? Eu preciso fazer essa conta toda novamente? Não, direto, ó. Montante é capital mais juros. Bom, meu capital foi 200. Meu acréscimo, os juros, o aluguel, R$ 72. Então, quanto que eu vou pagar lá para o meu amigo no final de um ano? Eu vou pagar R$ 272. Resumidamente, ele chega para você e te empresta R$ 200. Depois de um ano, você não vai chegar e dar R$ 200 para ele. Você vai dar R$ 272 porque você tem que pagar o aluguel, que foi o quê? Exatamente os juros de R$ 72. Tranquilo? Bom, vamos ver agora como é que funciona os juros compostos. Olá pessoal, Marcos Aba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre juros compostos. Na aula anterior foi sobre juros simples, agora são juros compostos. E para falarmos sobre juros compostos, claro, temos também os 5 elementos envolvidos nos juros simples. A mesma coisa, tá bom? Só vai mudar a fórmula e a fórmula de capitalização, a fórmula de aumentar o valor do capital. Para quem não acompanhou as aulas sobre juros simples, eu vou passar aqui as informações básicas para vocês. Olha só, o que é o capital, representado pela letra C, o capital? O capital é o dinheiro que vai fazer parte de toda a negociação. Por exemplo, quando você vai num banco com dinheiro aplicar em uma certa poupança, alguma coisa parecida, você leva aquele dinheiro será o seu capital. É o dinheiro que vai participar de toda a negociação. É o principal dinheiro ali no momento zero, que você está com ele no bolso ou está na sua conta e você vai aplicar. É o dinheiro, tá bom? Ou se não, é o dinheiro que você acabou de pegar emprestado no banco. Você foi ao banco e pegou um empréstimo. Aquele dinheiro é o capital, também chamado de principal ou valor presente. Por quê? O valor presente é o valor do momento ali, é o valor mais importante que vai dar início a toda a negociação, tá bom? É o capital. Bom, imagina que você pegou um dinheiro emprestado no banco e depois de um certo tempo, que aqui está o tempo, imagina, depois de uns 5 meses, depois de um certo tempo, esse capital vai render juros. Se você pegou esse dinheiro emprestado do banco, depois de um certo tempo você tem que pagar o dinheiro, que é o capital, e os juros em cima, porque você ficou com o dinheiro do banco. O banco não pode utilizar o dinheiro, então ele emprestou para você, então você vai ter que pagar os juros para ele. O contrário também funciona. Imagina que você que você deposita esse dinheiro no banco, você emprestou para o banco depois de um certo tempo vai ter que te pagar, depois de uns meses, por exemplo, vai ter que te pagar o capital, o dinheiro que você deixou lá, mais os juros, né? Então, dinheiro, tá bom? Esses dois são dinheiros, certo? Então, nós já temos 2 elementos aqui dos juros compostos, o capital e os juros. E o capital mais os juros, imagina que depois de uns 8 meses, depois de uns 8 meses você vai lá, vamos supor, é uma aplicação, você vai lá resgatar o seu dinheiro, vai ter o capital e os juros, depois de uns 8 meses que é o tempo. O capital mais os juros, ele tem um nome também, algum nome. Qual que é esse nome? É montante aqui, ó, representado pela letra M, claro, né? Então nós temos o capital e os juros que é chamado de montante. Você aplicou o dinheiro lá, ou você pegou emprestado depois de um certo tempo e a uma determinada taxa de juros você terá que, vamos supor, você pegou emprestado, você terá que devolver o dinheiro mais os juros, ou seja, os dois juntos são o montante. O montante é o capital mais os juros, tá bom? Guarda isso aí, 3 elementos então, né? Dinheiro, dinheiro e dinheiro. Esses 3 são dinheiros. Quando você for responder, a resposta será 0,00 no final, tá bom? Porque é dinheiro, R cifrão, né? Será alguma coisa assim, vai, R cifrão, que é dinheiro, né? Por exemplo, R$5, 0,00 no final, tá bom? Esses 3 aqui, a resposta final tem que ser 0,00. Então o montante é o quê? O capital mais os juros depois de um certo tempo. Ok, o tempo a gente já sabe, né? Você deixa o capital lá, depois de um certo tempo, ele gera os juros e o capital mais os juros dá o montante, tá bom? E a taxa de juros, o que é a taxa de juros? Quando você deixa um dinheiro no banco aplicado, o que acontece? Para você resgatar os juros, o dinheiro, o capital mais os juros no final, que na verdade é o montante, aí ficará lá por um determinado tempo e há uma determinada taxa de juros. Por exemplo, vamos supor que você aplique esse dinheiro no banco por 8 meses, que é o tempo, a 1% ao mês. A 1% ao mês você terá tanto de juros. Se você deixar ele lá 10% ao mês, os juros serão bem maiores, né? O valor será bem maior. Então, dependendo da taxa de juros,
o juro será maior ou menor, né? 1% o juro é um certo valor. 20% os juros terá outro valor. Então, se você deixar esse dinheiro no banco com a taxa de juros maior, você terá mais dinheiro no final. Então, será o seu capital e mais dinheiro, o montante será bem maior, né? Então, esses são os elementos fundamentais dos juros compostos e também dos juros simples, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Então agora vamos para a fórmula dos juros compostos. Bom, na aula anterior a fórmula qual que era? Era aquela ali, ó, juros é igual a CIT, juros é igual a capital, vezes a taxa de juros, vezes o tempo, né? São aqueles elementos ali. E agora a fórmula dos juros compostos é essa aqui, ó. Montante, olha só, montante, como que a gente calcula? Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Montante é igual ao capital, que é o dinheiro mais importante investido aqui, né, na movimentação, tá aqui, vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo, tá bom? Então é assim que a gente calcula todos os elementos que aqui estão, o montante, o capital, a taxa de juros, o tempo. Marcos, mas e como que a gente vai calcular os juros, igual a gente aprendeu na aula passada? É a mesma coisa, juros é igual ao montante menos o capital. Mas espera aí, Marcos, nós não vimos essa fórmula na aulinha passada. Vimos sim, era assim a fórmula, montante é igual a capital mais os juros. É a mesma coisa, o que a gente fez? A gente isolou os juros e jogou o capital para o lado de cá. Ó. Então fica, aqui tem mais C, vamos passar para o lado de cá, do sinal de igual vai ficar menos C. Então juros é igual ao montante menos o capital. Aqui, ó, juros é igual ao montante menos o capital. É a mesma fórmula, porém agora formada de uma forma diferente, tá bom? Mas por que, Marcão, que você colocou assim? Isso aqui é normal, já faz parte dos juros compostos que ali estão, tá bom? Juros compostos, isso aqui é normal. Porque na aula passada já tínhamos os juros e aqui não temos na fórmula, tá vendo? Ó? Então esta é a fórmula para calcularmos o juros. Bom, então agora a gente já pode passar para o nosso primeiro exercício, né? Envolvendo 5 elementos fundamentais dos juros compostos. Vamos lá então? Vamos! Bom, e aqui está exercício número 1. Vamos ver o que diz aqui, ó. Qual é o montante produzido por um capital de R$1.000? Qual é o montante produzido por um capital de R$1.000 aplicado em regime de juros compostos a taxa de 10% ao mês por 2 meses? Opa, já temos aqui umas informações interessantes. Então vamos ver quais são as informações importantes e destacar aqui embaixo, ó. Tá bom? Vamos lá. Qual é o montante produzido por um capital de R$1.000? Qual é o montante? A primeira pergunta, ó, qual é o montante? Então a gente vai encontrar o montante que aqui está, ó. Qual é o montante, certo? Qual é o montante produzido por um capital de R$1.000? Olha só. Então também já temos o valor do capital. O capital é igual a R$1.000. Ó. Capital é igual a R$1.000. Procure sempre separar os valores aqui que vai te ajudar bastante, tá ok? Então vamos lá. Por um capital de R$1.000 aplicado em regime de juros compostos. Olha que informação importante aqui, ó. Aplicado em regime de juros compostos. Então, o regime de juros compostos vai levar aquela fórmula montante igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Juros compostos, tá bom? Que, aliás, já vamos utilizar aqui embaixo, tá bom? Então, juros compostos, a taxa de 10% ao mês, ó, a taxa é o nosso I. Então, aqui, ó, I é igual a 10% ao mês, sempre a taxa será o I. I é a taxa, tá bom? E outra coisa, pessoal, não confunda os juros com a taxa de juros, tá bom? Juros é dinheiro, que é o J, né? Juros é dinheiro e a taxa de juros é porcentagem, tá bom? Então nunca confunda o J, né? O juros é o J. J é igual a juros, certo? Então a nossa taxa de juros, que é o I, é 10%, tá ok? E olha uma informação muito importante aqui, ó. Taxa de 10% ao mês. Esta informação é muito importante. A nossa capitalização desses juros compostos será mensal. Então o I, que é a taxa de juros, é igual a 10% ao mês. É muito importante essa informação aqui, ao mês. Por que, Marcão, que é importante essa informação? Porque é o seguinte, ó, o tempo deverá ser dado igual à taxa de juros. Se a taxa de juros é ao mês, o tempo deverá também ser ao mês. Mas vamos dar uma olhada. A taxa está ao mês
E o tempo, a letra T, é 2 meses também. Então já está certinho. Se por acaso a taxa de juros fosse ao mês e o tempo fosse, por exemplo, 2 anos, o que você teria que fazer? Teria que converter os 2 anos para 24 meses, né? Que cada ano possui 12 meses, então 2 anos, 24 meses. Teria que ser ao mês também. 24 meses seria a informação que iríamos utilizar aqui, ó. Tempo igual a 24 meses. No caso já está em meses aqui, então vamos deixar meses aqui, tá bom? Certo, então vamos utilizar a nossa fórmula dos juros compostos. Vamos, montante é igual a capital, que multiplica, quando abre parênteses já está multiplicando, 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Então agora é só substituir os valores aqui. Então vamos lá, montante temos? Não, é o que a gente vai encontrar. Então vamos lá, então o nosso montante é igual ao capital. Qual que é o valor do capital? R$1.000, né? Então R$1.000, né? Olha só, não coloca R$1.000, 1.000,00, que vai te atrapalhar nos cálculos. Coloca sempre sem a vírgula 00, tá bom? Mas no final não se esqueça de colocar vírgula 00, porque estamos encontrando o montante. O montante é dinheiro, né? O capital mais os juros, tá bom? No final, na resposta. Então 1.000 sozinho para calcular, né? Que é o valor do capital, vezes, né? 1 mais, qual que é a taxa de juros? 10%. Então colocamos aqui 10%, vou colocar aqui 10% só para vocês entenderem. Fecha, elevado ao nosso tempo. Então é isso aí, montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa de juros, que é 10%, elevado ao tempo. Qual que é o tempo? 2 meses. Tá bom, então vamos colocar o 2 lá, por que não? Já deveria ter colocado. Montante é igual ao capital de R$1.000, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado a 2. O tempo é 2 meses. Se a taxa é ao mês, o tempo também deverá ser ao mês, né? Pessoal, alguns professores utilizam o tempo como N. N também está certo, porque o que é N? N é o número de períodos, ou seja, a quantidade de períodos. Períodos, no caso, o nosso períodos é mensal. Poderia ser trimestral, semestral, anual, tá bom? Então, o nosso período, que é o N, aqui também pode ser chamado de N, que é o número de períodos, no caso, 2 períodos, no caso, o nosso período mensal, tá bom? N também pode ser utilizado no lugar do T. Então, o nosso número de períodos é igual a 2, tá ok? O que temos aqui, então? Aqui, ó, nós temos aqui parênteses, temos aqui uma potência, base, expoente, né? E temos aqui uma multiplicação, quando há parênteses está multiplicando. Então, pela regra matemática, a gente tem que primeiro resolver os parênteses. Depois que a gente resolver os parênteses, depois a gente resolve a potência, base, expoente, né? E depois a multiplicação, tá bom? Então vamos resolver primeiro os parênteses, certo? Então aqui, o que temos aqui entre parênteses? 1 mais 10%. Então vamos resolver primeiro essa porcentagem aqui, ó. 10%, eu já expliquei na aula passada, mas muitas pessoas com certeza não assistiram a minha aula passada, então eu tenho que explicar de novo. Então vamos lá, 10%, o que é 10%? Com certeza não será o número 10 aqui, ó. O número 10 aqui não existe, você já vai saber o porquê. 10%, o que é 10%? Isso aqui é 10 dividido por 100. Este símbolo aqui quer dizer que o número que está aqui é dividido por 100. Sempre assim, este número é dividido por 100. Aqui está, ó. Então temos aqui 10 dividido por 100, que é 10% também. É uma outra forma, essa forma fracionária de representar 10%. Este jeito aqui não pode ser utilizado na fórmula. Eu coloquei aqui só como representação. Podemos utilizar este método ou a forma decimal, a fracionária ou a forma decimal. Qual que é a forma decimal? É você dividir 10 por 100. Então vamos dividir, então vamos resolver esses 10 centésimos aqui, né? 10 dividido por 100. Então, a primeira explicação aqui é o seguinte, ó. O 10 aqui, vamos colocar o 10 aqui, ó. Todos os números, sem exceção, eles possuem uma vírgula aqui, ó. Todos, sem exceção. 10,0, o número 3.458, ele possui uma vírgula? Sim, a vírgula está aqui, ó. Todos os números sem exceção, tá bom? Certo. Então esse 10 aqui é o nosso 10 aqui, que aqui está, então ele possui uma vírgula aqui. Dividir o número por 100, que no caso temos que dividir por 100, porque aqui está dizendo que é 10 dividido por 100. Dividir o número por 100, o que é? É andar com essa vírgula 2 casinhas para a sua esquerda. Uma
duas. Então eu escrevi aqui novamente, a vírgula está aqui, né? Então uma casinha, duas casinhas. Então a vírgula agora está aqui, ó. Com isso nós já dividimos o 10 por 100. Então você coloca uma vírgula aqui que não pode ficar vírgula 10 sozinho, tá bom? Então ficou 0,10, tá ok? Vamos colocar aqui, ó. 0,10. Marcão, e o que é 0,10? 0,10 é 10%. Então este número não existe. 10% é 0,10, é um número decimal. Então temos a forma fracionária e a forma decimal. Este daqui é o mais utilizado aqui, ó. Vamos utilizar ele agora para a gente resolver essa continha aqui, tá bom? Então o que a gente fez? Dividiu 10 por 100, pegou a vírgula que estava aqui, todos os números têm uma vírgula aqui na direita. Como dividimos por 100, passamos a vírgula duas casinhas para a esquerda e aqui ficou, vírgula 10. E vírgula 10 não existe, né? Então colocamos um zero aqui, obrigatório, tá bom? Então deu 0,10. Outra coisa, 0,10 e 0,100 é a mesma coisa. 0,1000, você pode colocar quantos zeros quiser aqui. Tudo isso é 0,1, é um décimo, tá bom? Você pode colocar depois do número que está depois da vírgula, quanto zero você quiser. Então 0,10 é 0,1 e 0,1 é 10%. 10% é 0,1. Então vamos substituir os 10% por 0,1. Marcos, por que você está fazendo a mão aqui? Por que você não faz na calculadora que a gente já faz rapidinho, não perde tempo? Porque é o seguinte, pessoal, nos concursos você vai ter que fazer na mão, não adianta saber fazer na calculadora. Por quê? Você tem que mostrar que você sabe. Então por isso que eu estou fazendo na mão aqui para vocês, tá bom? Por outro lado também aqui nós estamos aprendendo matemática. E matemática temos que aprender a fazer, não é ir na calculadora, né? Aprender a fazer à mão, que é muito importante, tá bom? Então 10%... O que é 10%? É 0,1 ou 10 dividido por 100. Vamos utilizar 0,1. Vamos substituir aqui? Vamos. Então, nosso montante, vamos colocar aqui, o montante é igual ao capital, que é R$1.000, que multiplica 1 mais 10%? Não, 0,1, fecha, elevado ao nosso período, que é o N, ou tempo, que é 2, no caso, 2 meses. Porque a nossa aplicação está aplicada apenas em 2 meses. Se estivesse aplicado em 10 meses, seria o número 10 aqui, elevado a 10, né? Bom, por enquanto não resolvemos os parênteses ainda, resolvemos a porcentagem, tá bom? Agora vamos resolver os parênteses. E agora vem uma outra informação muito importante, ó. Sempre que você vir algo parecido assim, ó, 1 mais 0, alguma coisa, ou seja, 1 mais a porcentagem, isso aqui sempre irá existir em juros compostos. Juros compostos, que é a nossa fórmula, né? M é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Sempre vai existir isso daqui, ó. Já que sempre irá existir isso daqui, então já vou dar uma dica para vocês. Sempre você vai resolver esses parênteses aqui da seguinte forma. Esta soma que tem aqui, ó, resulta no seguinte. Você vai pegar o 1 e colocar no lugar do 0. Você vai pegar o número 1, sempre teremos o número 1 aqui, ó, sempre, sempre, sempre. Então você vai pegar o número 1 e colocar no lugar do 0. Porque na verdade todos os números possuem uma vírgula do lado direito dele. Não é verdade que eu acabei de explicar? Então o 1, a vírgula está aqui, então você vai colocar ele aqui no lugar do 0 e a vírgula vai permanecer do lado direito dele. Então sempre essa soma vai resultar em 1, o que estiver aqui na frente. Marcos, faz outro exemplo aí pra gente. Por exemplo, vamos supor, entre parênteses eu tenho 1 que sempre terá mais 0, alguma coisa. Isso aqui é normal, já acostuma com isso daí. 0, por exemplo, 25. E 0,25 nada mais é que 25%, tá bom? 25% dá 0,25. Como que vai resultar isso daqui? Isso aqui será, no final dará 1 no lugar do 0,25. Então é assim, sempre 1 vem para o lugar do 0. Como os juros compostos sempre terá isso aqui, então 1 vem para o lugar do 0 aqui. Já guarda isso aí para você. 1 mais 0,25 é 1,25. Mais 1, vamos lá. 1 mais 0,09. 0,09, já vou adiantar para vocês que é 9%. 9% é 0,09 de forma decimal. Como que fica isso daqui? 1 vem para o lugar do 0, né? 1,09. Sempre assim, Marcão? Sempre assim, tá bom? Então agora já podemos resolver os nossos parênteses. Quanto que vai dar essa soma aqui? Vai dar 1,1. Tá bom? Então vamos copiar aqui e substituir aqui, eliminando os parênteses por 1,1, tá bom?
Marcos, eu não entendi. Dá para você somar para a gente? Claro, 1,0, 1,0 mais 0,1. Somando aqui, o que, que vai dar? 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. É só copiar a vírgula aqui agora. Deu 1,1, tá bom? Então vamos substituir aqui e eliminar os parênteses, né? Por 1,1. Então nosso montante é igual ao capital que multiplica 1,1 elevado ao tempo. Marcos, você não eliminou os parênteses. É verdade, eu poderia ter eliminados, mas deixa que isso quer dizer que está multiplicando também. Então, olha só, esta soma aqui sempre existirá. Então, o que eu ensinei para você até aqui, você pode ganhar um grande tempo, porque você já converte 10% para 0,1 e essa soma aqui você já sabe como funciona. O 1 vem para o lugar do 0. No próximo exercício que a gente tem, a gente vai dar uma parada no exercício e você vai tentar resolver sozinho. Vamos dar um tempinho, eu vou pedir para você parar o exercício para você resolver isso aqui sozinho. Converte em porcentagem, depois faz essa soma aqui, ó, e aí teremos o valor, tá bom? Então, continuando aqui, o que temos agora? Uma potência, ó, base expoente. Como que a gente resolve isso? É a matemática básica, né? É 1,1 elevado ao quadrado, né? 1,1 elevado a 2. Como que resolve? É 1,1 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Se fosse um 4 aqui, seria 1,1 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, como é ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. Como ficaria? Ficaria assim, ó. 1,1 vezes 1,1, tá? Ele multiplicado por ele mesmo. E como que a gente multiplica? Isso aqui é multiplicação, não precisa colocar, mas é multiplicação, tá bom? E como que você multiplica dois números decimais? Números decimais são números com vírgula. Como que você multiplica dois números decimais? Você faz o seguinte, você desconsidera as vírgulas, faça de conta de que não há nenhuma vírgula aqui. Então aqui fica o número 11 e aqui o número 11. Então você multiplica 11 vezes 11. Ok? Desconsideramos a vírgula. Na resposta a gente vai considerar a vírgula. Então quanto que é 11 vezes 11? 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Terminamos esse 1, colocamos um zero embaixo dele. Agora este 1 vezes 1 é 1. E agora este 1 vezes 1 é 1. Então agora a gente soma tudo aqui, né? 1 mais nada é o próprio 1. 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais nada é o próprio 1. Então deu 121, 11 vezes 11. Tá, e agora, Marcos, só que não é 11 vezes 11. Então a gente faz o seguinte, ó, você vem aqui no número decimal, verifica quantos números existem após a vírgula, nos dois. Aqui nós temos um número após a vírgula, outro número após a vírgula. Então temos dois números após a vírgula. Então aqui, ó, como todos os números possuem uma vírgula aqui na direita, e nós temos dois números após a vírgula, então você vai andar com essa vírgula duas casinhas para a esquerda. 1, 2. Então a vírgula ficará aqui, ó. Então dará 1,21. O que é 1,21? É 1,1 vezes 1,1. É isso aqui, ó. 1,1 vezes 1,1 dá 1,21, tá bom? Então multiplica normal, depois você considera as vírgulas. Marcos, e se por acaso aqui tivesse dois números após a vírgula e aqui apenas um número após a vírgula? Então aqui é dois números após a vírgula, mais um número após a vírgula. Você iria andar com a vírgula 3 casinhas para a esquerda. 2 mais 1, 3, tá bom? É assim que funciona. Então com isso a gente já resolveu a potência também, 1,21. Então 1,1 ao quadrado é 1,21. Então vamos substituir aqui, ó, 1,1 ao quadrado. Então o montante é igual a 1.000, que é o nosso capital, vezes 1,21. Marcos, você disse que esse 1 aqui sempre irá existir, sempre irá existir. O que é esse 1 aqui? Na verdade, pessoal, olha só, esse 1 aqui ele representa o capital. Porque é o seguinte, ó, se você for multiplicar o capital vezes os 10%, aqui ó, que fica mais fácil. Capital vezes, aqui é vezes, né? 10%. Quanto que é 10% de 1.000? É 100 reais, né? Para saber 10% de 1.000, pega a vírgula e anda uma casinha para a esquerda. É 100 reais, ó. 10% de 1.000 é 100 reais. E 1.000 vezes 10%, apenas 10%, vai dar 100 reais. Espera aí, o montante é igual a 100 reais elevado a 2? É igual a juros elevado a 2? Não, eu quero saber o valor do montante, que é o capital mais os juros, né? Elevado ao quadrado ali. Então o 1 aqui ele representa o 1.000. Por quê? Porque 1.000 vezes 1, qualquer coisa vezes 1 é ele mesmo na verdade. Então aqui representa o capital mais os juros. Porque o montante é o capital mais os juros, né? Então tem que colocar o 1 aqui, mais a taxa de juros e levar ao tempo, aí sim eu tenho o valor do montante. Porque senão ficaria, se fosse só a porcentagem, seria
1.000 vezes 10%, que é 100 reais. 1.000 vezes 10%, que é 100 reais. E o montante é igual a 100 reais elevado ao quadrado, fica meio esquisito. Então 1 representa o capital, tá bom? Então agora o que temos aqui? Um número inteiro multiplicado por um número decimal. Inteiro vezes decimal. Como que a gente multiplica? Olha só, neste caso aqui é super fácil fazer na mão também. Super fácil. O que você faz? Você tem um número aqui que termina com um monte de zero. Isso aqui é muito bom para multiplicar por um número decimal. O que você faz? Você resolve o seguinte, ó, você corta um zero do número, e passa a vírgula uma casa para a direita. Corta um zero, passa a vírgula uma casa para a direita. Então vamos lá? Vamos. Então cortamos aqui, a vírgula agora deixa de estar aqui e agora ela está aqui. Então agora temos 100 vezes 12,1, né? Então aqui você dividiu por 10 e aqui você multiplicou por 10. Então vamos lá, enquanto a gente puder eliminar aquele zero ali, vamos eliminar, vamos lá. Então vamos cortar um outro zero aqui, passar a vírgula uma casinha para a direita de novo. Então aqui a gente divide por 10 e ali multiplica por 10. A vírgula não está mais aqui, agora está aqui, ó. Então agora já temos o número 121, né, que a vírgula está aqui, todos os números possuem a vírgula do lado direito, né? 121 vezes 10. Opa, agora já dá para multiplicar, Marcão. 121 vezes 10 é fácil. Que nada, vamos continuar aqui, olha só. Vamos cortar esse zero e colocar a vírgula uma casinha para lá. Mas espera aí, Marcão, não há mais nenhum número aqui. Pode colocar zero, não há problema nenhum. Coloca o zero aqui, ó. E aí sim, então você corta o outro zero aqui, ó. E passa essa vírgula, tira ela daqui e passa para lá agora, ó. Então ela está aqui, ó. Então agora nós temos aqui o número 1, só sobrou o número 1 aqui, vezes 1.210. 1 vezes 1.210 aqui, ó. É 1.210. A vírgula lá, tá aqui na ponta aqui, ó. Sempre existe uma vírgula aqui. Então aqui o montante, vamos colocar aqui, montante é igual a 1 vezes 1.210. Qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. Então acabamos de encontrar o valor do nosso montante. O montante é igual a 1.000, na verdade aqui, né, como agora estamos tratando de dinheiro, né, a 1.210 reais. Não esquecem, montante é em reais, hein? É valor. Então acabamos de encontrar o nosso montante utilizando apenas a caneta aqui, ó, que é muito importante, tá bom? Que no concurso você não utiliza a calculadora, tem que ser tudo à mão. Então já temos o montante. Beleza, já temos o montante, já temos o capital, temos a taxa de juros, temos o tempo. E os juros, como é que fica? Bom, os juros é aquela fórmula que eu mostrei para vocês. Vamos colocar aqui, ó. Na aula passada a gente aprendeu que o montante é igual ao capital mais os juros. Ou seja, esse dinheiro aplicado mais os juros rendido é igual ao montante, né? Então eu quero saber o valor dos juros, eu isolo o juro sozinho do lado de lá do sinal de igual. Então o montante, o mais C vai passar para o lado de cá como menos C, que é igual, sobrou juros do lado de lá, mais J, e J é a mesma coisa. Certo, então qual que é o valor do montante? Acabamos de encontrar R$ 1.210. Então 1.210 menos, qual que era o valor do capital? R$ 1.000. R$ 1.000, que é igual a nossos juros. Certo, então 1.210 menos 1.000, sobra 210. Tira o 1.000, fica só os 210. Então 210 é igual aos juros. Então nossos juros, que é dinheiro também, não podemos esquecer, é igual reais, né? 210,00. 210 reais é o nosso juros, tá bom? Montante